Olá, bom dia, tudo bem com vocês? É uma grande alegria nos reunirmos novamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Antes de começar o nosso culto, queremos te dar alguns avisos importantes da nossa igreja local. Nós continuamos fazendo atendimentos pastorais e visitas. Se você deseja, nos procure, entre em contato conosco para que possamos fazer uma visita à sua casa. Quero lembrar para você que toda a nossa comunicação é feita pelo grupo de WhatsApp. Se você não está ainda dentro desse grupo, faz parte da nossa igreja local, você pode nos entrar em contato para que possamos te incluir e assim você saber de todas as notícias, informações sobre a nossa agenda durante a semana. Nós continuamos fazendo os estudos no livro de Efésios, às quartas e aos domingos. As quartas acontecem às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã, antes do nosso culto. E também quero te convidar para a nossa vigília, que vai acontecer no dia 26/6, às 11 horas. E será um momento muito bom e impactante para a nossa vida, para nós orarmos juntos. Nós queremos te agradecer e dizer que nosso culto começa agora. Olá, galerinha! Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau! Até a próxima! A profundidade da
amada igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103, nós faremos a leitura deste salmo, compreendendo que nesta manhã o Senhor nos convoca a juntos, ainda que separados fisicamente, adorarmos ao Senhor. Diz assim o Salmo de número 103: Bendiga a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os seus lugares. Do seu domínio, bendiga minha alma o Senhor. É a esse Deus, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as nações, Deus de deuses, Senhor dos senhores e Rei dos reis, que somos convocados a adorar, a bendizer e a glorificar o seu nome neste culto que prestamos ao Senhor, neste dia especialmente reservado para este fim. Por isso, curve a sua cabeça aí no seu lar, para que possamos juntos adorar ao Senhor nesta oração. Deus querido, nós te bendizemos pela tua bondade. Te bendizemos pela tua fidelidade de geração em geração. Te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é gracioso para com teu povo. O Senhor não se esquece da sua aliança. Obrigado, porque o Senhor é rocha firme. Em ti nós podemos descansar, procurar refúgio e saber que o Senhor é a nossa fortaleza. Nós te bendizemos nesta manhã, porque reconhecemos, ó Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas, e rendemos graças ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te louvamos porque és o autor da criação, o autor da salvação, o autor da nossa fé. Te louvamos esperançosos pelo dia em que o Senhor há de manifestar o seu reino e consumar todas as coisas, nos transportando para o reino do seu amor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, com seu amor inesgotável, tem cuidado do seu povo, tem nos protegido e nos sustentado. Te louvamos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salvar. Cristo move
luz ao mundo e brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa tocar os nossos corações com a sua palavra, da mesma forma, Pai, que o louvor amanciou, Pai. É a terra para a semente da tua palavra. Abençoa todos nós. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Vamos compartilhar hoje, eu vou compartilhar com vocês hoje no texto de Êxodo 14, Êxodo capítulo 14, versículo 1 até o 14. Acompanhem comigo a leitura, por favor. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar. Junto ao mar vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitões sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi por isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Bem, esse é um texto que conta uma das histórias talvez mais contadas da Bíblia, uma das histórias mais retratadas na Bíblia em filmes, em desenhos, em animações, que conta a história da travessia do Mar Vermelho, quando o povo de Israel é resgatado por Deus e ele, por seu braço forte, lhes tira das garras de Faraó, do Egito, que era o maior império daquela época, e lhes conduz, atravessando o Mar Vermelho, dividindo as águas no meio, e lhes conduz até o deserto. E
é interessante aqui, porque essa passagem ela começa no capítulo 14, falando que o povo ele foi conduzido por Deus até um lugar que ficava entre o mar e entre o Egito, entre o exército do faraó que se levantou para encurralá-los ali naquele beco sem saída, e foi o Senhor que os conduziu ali. E pensando sobre essa mensagem, eu lembrei de uma vez que eu viajei para Paraty, eu fui visitar um amigo lá, e eu e mais outro colega, nós combinamos e tal, e naquela época ainda o GPS não tinha em todo o celular, não era uma coisa tão comum, então nós olhamos no mapa, no computador, na internet, e o meu amigo cometeu um erro. Ele colocou lá que ele queria traçar o caminho mais curto. E quando você faz isso no GPS, ele desconsidera a velocidade que você vai chegar lá. Então, ele considera até caminhos que você leva mais tempo, mas roda menos quilômetros. Então, esse GPS, esse mapa que foi montado para nós, nos conduziu pelo pior caminho para chegar para Paraty, que é por Cunha. É uma estrada de terra que desce a serra. Mas a gente não sabia. Então, nós pegamos o mapa e partimos em direção a Paraty. E quando a gente chegou ali na divisa do estado, entre Cunha e Paraty, acabou a estrada de asfalto. E nós ficamos confusos. Ué, o que está acontecendo? Não está escrito aqui no mapa que é esse o caminho? E passou um carro, a gente perguntou, aqui é a estrada para Paraty? E ele falou que era, mas depois a gente descobriu que aquele caminho não é o caminho normal. Para chegar em Paraty, você deve ir pelo litoral paulista, que é asfaltado, que tem rodovias. Mas não dava mais para voltar. E a gente então confiou ali naquele GPS, no erro do meu amigo, né, que montou ali o caminho, e a gente chegou num lugar que era praticamente, né, o caminho irracional para você chegar em Paraty, um caminho que não tinha lógica se você quisesse chegar em Paraty mais rapidamente. E é curioso aqui, porque Deus que conduziu esse povo para esse lugar. E se você olha no versículo 17 do capítulo 13, fala assim: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Esse caminho que é citado aqui, ele era o caminho mais lógico, era o caminho mais rápido. Talvez fosse o único caminho para você chegar do Egito para a terra prometida, para o lugar onde Israel iria se assentar. Era o único caminho aos olhos humanos. E muitas vezes, na nossa peregrinação com Deus, é assim também. O caminho que Deus nos conduz, ele pode não fazer sentido aos olhos humanos. E aqui você vê que Deus ele tinha até um motivo, né, para que o povo não visse os filisteus e se arrependesse. Deus conhecia o coração do seu povo. Eu lembrei também de uma vez quando a minha esposa Isabela, não sei se vocês a conhecem, mas ela é missionária também comigo, e ela já tinha alguns anos que ela trabalhava no campo missionário, já tinha feito seus cursos de formação, e ela entendeu que Deus estava chamando ela a fazer uma faculdade, voltar para casa e fazer o curso de odontologia. E ela então obedeceu aquilo que Deus estava direcionando para a vida dela. E assim que ela prestou vestibular para uma faculdade particular, o pai dela, no mesmo dia que ela recebeu a resposta do vestibular, o pai dela perdeu o emprego. E ela ficou assim, sem saber o que fazer. Poxa Deus, eu creio que essa era a tua vontade e o Senhor permite que isso aconteça. Mas ela perseverou e aplicou para o FIES, e o FIES deu 100% de financiamento para ela. Chegou a primeira lista de materiais, que custava mais de R$3.000. Algumas amigas que eram dentistas ajudaram ela. E Deus foi provendo aos poucos. Veio o segundo semestre, chegou outra lista, as pessoas foram ajudando. E Deus foi preservando ela nesse caminho e foi provendo na vida dela. Até o final da faculdade, o pai dela não conseguiu emprego. E a vida cristã, irmãos, ela é assim, cheia de desafios. Às vezes nós chegamos em lugares na nossa caminhada que são verdadeiros becos sem saída.
E, infelizmente, não é incomum vermos alguns pastores ou cristãos que tentam vender essa ideia de que ser cristão é fácil, é um mar de rosas. Mas essa não é a realidade. Essa não é a vida para a qual Deus nos chamou. Deus não nos chamou para viver nessa terra uma vida de conforto, uma vida de tranquilidade. Não é esse o caminho que Cristo preparou para nós. O C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: se você está procurando uma religião que o deixe confortável, definitivamente, eu não lhe aconselharia o cristianismo. E é assim mesmo, a nossa caminhada, ela começa já com Cristo nos chamando, né? Como ele faz em Lucas 9:23, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Então ela já começa com um desafio na caminhada cristã, de renunciar às nossas vontades, os nossos sonhos egoístas, os nossos pecados, os objetivos que temos na vida que não estão alinhados com o reino de Deus. E então passar a viver os sonhos que Ele tem para nós, os planos, os anseios, os desejos que Deus tem para a nossa vida. Isso é similar com o que Deus faz aqui com o povo de Israel. Ele lhes tira da terra do Egito, que no Antigo Testamento era representada muitas vezes como um lugar de escravidão e um lugar de escravidão aos deuses desse mundo, à idolatria, aos deuses da prosperidade, aos deuses esses deuses que a gente tenta controlar, aos deuses das nossas vontades carnais. Muitas vezes, abrir mão dessas coisas e viver os sonhos que Deus tem para a nossa vida, aos olhos humanos, pela lógica humana, muitas vezes eles não fazem sentido. Eu diria na maioria das vezes. E é isso que nós vemos acontecendo aqui nessa passagem. Fazia sentido eles terem ido pelo caminho que lhes levava até os filisteus. Mas o caminho para o qual Deus conduziu o seu povo não fazia sentido nenhum aos olhos humanos. E o que a gente faz quando a gente chega num lugar assim? Um lugar em que não faz sentido na nossa vida. Um ponto que a gente não consegue enxergar a lógica. Um ponto onde a gente não enxerga a saída. O povo estava ali na beira do mar, não tinha para onde ir. Um lugar em que a gente não acha uma solução para a situação que a gente está. Bem, quando a gente chega nesse ponto na nossa caminhada, tem duas opções que a gente pode escolher, duas atitudes que a gente pode ter. Veja que no versículo de número 11, olha o que o povo diz. A atitude do povo é a primeira opção. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. O povo, então, aqui, ele não só questiona a Moisés, o seu líder, né, o representante de Deus ali, né, nesse caso, ele questiona também a Deus. Ele mostra que o coração deles, essa história, essa situação mostra que o coração deles não estava voltado para os propósitos de Deus, para a confiança em Deus. Mostra que o coração deles estava voltado aos valores, à cultura, aos ídolos do Egito. Porque esses deuses do Egito, eles eram deuses previsíveis. Eles eram deuses cujo relacionamento era baseado na troca. Eu faço essa oferenda e esse Deus vai me fazer próspero, vai me abençoar. Ele é uma cultura de troca, de manipulação de deuses. Enquanto que o Deus verdadeiro, o Deus que os tira do Egito, ele não é esse Deus que é subornável, que é controlável. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que não precisa de oferendas.
Ele é um Deus que ele não quer, como esses deuses do Egito, nos punir porque nós não fizemos oferenda, ou nos recompensar porque nós fizemos a oferenda. Ele é um Deus comprometido em nos salvar da morte, do pecado, da idolatria, em transformar o nosso coração duro e pecaminoso à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E quantas vezes nós, quando passamos por uma situação dessa, chegamos num beco sem saída, nós tendemos a questionar a soberania de Deus. Esse povo, ao chegar ali, talvez alguns devem ter pensado: Deus, o Senhor está errado, né? Esse caminho aqui que o Senhor me conduziu vai me levar para o mar, não é o caminho certo. O Senhor tem certeza disso? O Senhor está errado, né? E às vezes é natural, a nossa reação carnal é essa, né? Deus, por que você me levou até aqui? Não seria melhor eu ter ido por outro caminho? A nossa reação normalmente é essa. Mas nós precisamos amadurecer na fé. Precisamos deixar de ser como esse povo, que na história aqui, se nós continuamos a ler, eles não amadurecem, ficam o tempo todo murmurando, pensando no tempo em que eles viviam no Egito. Nós temos que evitar ser como esse povo, nós temos que amadurecer e ter uma atitude similar à de Moisés. Veja como Moisés, ele age de forma diferente, ele confia em Deus. Olha como ele fala no versículo 13: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Moisés, ao contrário do povo, ele confia, porque ele conhecia o caráter de Deus. O povo já tinha também testemunhado os grandes milagres que Deus tinha feito para livrá-los das garras do faraó. O maior milagre da libertação já tinha acontecido e na nossa vida também. Se nós já estamos em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, o maior milagre, ele já aconteceu na nossa vida, que é a salvação que ele nos dá, assim como tinha acontecido na vida deles. Mas mesmo assim, eles não creram, eles não confiaram em Deus. Então, quando a gente se encontra nessas situações difíceis, apertadas, encurralados, sem saber o que fazer, você olha para as circunstâncias, você olha para o exército de Faraó, para o mar, né? Veja que esse exército era o exército da nação mais poderosa da terra naquela época. Você olha para essas situações, para essas circunstâncias e deixa que o medo tome conta. Como você lê que o povo ficou com medo, você deixa que a preocupação tome conta. Normalmente, quando nós cultivamos esse sentimento de medo e de preocupação, normalmente, irmãos, isso é um sinal de que nós não confiamos que Deus é grande o suficiente, que Ele é poderoso o suficiente, que Ele nos ama o suficiente para conduzir as nossas vidas, para cuidar de nós, para achar que a gente pensa que Ele nos abandonou ou Ele não está no controle. Será que nós damos vazão a esses questionamentos, ao medo, ou nós confiamos em quem Deus é? Nós nos prostramos, como Moisés se prostra diante do Deus vivo, um único que é capaz de trazer uma resposta, um único que é capaz de conduzir você na direção certa, um único que é capaz de abrir portas onde não há portas. Deus estava convidando o povo aqui a amadurecer na fé. E Ele nos convida na nossa caminhada também a amadurecermos na fé. Paulo, em sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, ele exorta os irmãos ali, porque eles já eram cristãos de uma caminhada relativamente longa, e ele fala: olha, vocês ainda estão tomando leitinho espiritual, vocês deviam ser mais maduros já na fé, vocês já deviam estar se alimentando de comida sólida. Então, Deus nos chama a amadurecermos. As provações muitas vezes são uma forma dele nos
fazer amadurecer. Veja que Tiago, no primeiro capítulo da sua carta, ele diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, por perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, meu irmão, quando você estiver passando por uma prova, por uma dificuldade, lembre-se que essa é uma oportunidade que o Deus soberano está te dando para você crescer. Uma oportunidade para você amadurecer, para você se tornar mais parecido com aquele que te chamou, com Jesus. Aproveite essa oportunidade, amadureça. Não seja como os irmãos de Corinto, que eram imaturos, como esse povo que era imaturo. Não caia na murmuração, não ceda a um medo irracional. E não fique paralisado diante dessas circunstâncias. E isso, inclusive, nos leva a outra lição. Veja que Moisés, após responder para eles não terem medo, veja o versículo seguinte, que nós não lemos, o versículo 15, quando Deus responde para Moisés a sua oração. Olha como Deus começa a resposta. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. É uma resposta um tanto curiosa, e para nós que estamos vendo essa situação de fora, nós estamos lendo essa história, não estamos passando por ela, é até um pouco cômica, né? Como que se Deus estivesse falando: Moisés, por que vocês estão parados aí, tudo olhando para o céu, esperando? Vamos, gente, circulando, vamos andando. Então eles chegam nesse lugar que não tinha saída, começam a murmurar, e eles ficam paralisados pelo medo. E quantas vezes, quando a gente chega nesse ponto, nesse lugar, nesse beco sem saída, nós olhamos para as circunstâncias e cedemos ao medo e à murmuração e ficamos paralisados, sem ação, cultivando a nossa imaturidade. E, na verdade, quando a gente lê esse texto, a gente aprende que quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente reconhece a nossa completa dependência dEle, aí que nós precisamos nos colocar em marcha. É curioso, porque eu não sei você, mas quando eu li esse texto, eu pensei assim: imagina você, se você fosse alguém no povo ali. Moisés chega e fala: gente, eu orei e Deus falou, é para a gente marchar. Acho que a reação natural seria: marchar para onde, Moisés? Está doido, né? Acho que você não está ouvindo bem Deus, ou senão Deus ele não está vendo a situação por completo aqui, porque a gente está entre o mar e o exército. Mas ele coloca aqui o povo em movimento, eles tinham que agir, não ceder ao medo e confiar em quem ele é. Eu quero relembrar aqui nesse ponto. Tem gente que acha que a caminhada cristã é um mar de rosas. E tem outras pessoas que entendem que não é bem por aí, mas elas acham que só porque a gente está fazendo a vontade de Deus, está caminhando em obediência, significa que não vai ter nenhuma barreira na nossa frente, que não vai ter nenhum obstáculo. Daí já começa a pensar: será que eu estou realmente fazendo a coisa certa? Cuidado, isso não é bíblico, isso é uma mentira. A gente tem como exemplo o próprio Paulo mesmo. Quando ele escreve para Timóteo, a sua última carta, ele escreve da prisão, esperando ser executado. Ele estava ali contemplando a sua sentença de morte. E ele escreve para Timóteo o seguinte: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É engraçado que esse versículo a gente não vê muito nos para-choques de carro, na capinha de celular do pessoal, não vê nos adesivos por aí. Mas é uma realidade. Jesus mesmo ele nos promete em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente não pode se deixar paralisar pelas situações. A gente deve confiar em Deus e continuar nossa caminhada.
O próprio apóstolo Paulo, na prisão mesmo, em vez de ele pensar, puxa, Deus perdeu o controle da situação, ele não está me vendo aqui na prisão, ele não se deixa levar pelas circunstâncias, ele não fica pensando, será que Deus esqueceu de mim, ele perdeu o controle, ele entende o propósito de Deus na vida dele, ele persevera com os olhos fixos em Cristo, e ele continua escrevendo cartas para suas igrejas. Muito provavelmente ele não sabia, mas muitas cartas que ele escreveu estão aqui na palavra de Deus hoje e são usadas como palavra inspirada de Deus. Ele muito provavelmente não sabia disso, então Deus continuou usando ele mesmo na prisão. Ele não ficou ali rendido às circunstâncias. Ele manteve os olhos fixos naquele que tinha chamado ele, Jesus Cristo. E é por isso que ele por isso que ele conclui, o capítulo 8 de Romanos, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E ele continua no 37 dizendo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, que confiança que Paulo tinha em Deus, na soberania de Deus sobre sua vida. Que a gente possa ter essa confiança também, que a gente não seja imaturo como o povo agiu aqui, que a gente tenha a maturidade de Moisés, mas continue marchando, não fique paralisado, persevere com os olhos fixos em Jesus. Tire os olhos do exército egípcio, tire os olhos do mar e olhe para o Senhor. Para concluir, a gente precisa se lembrar de que o Deus a quem servimos é o Deus dos impossíveis. E é o Deus do improvável também. É o Deus que nos leva a trilhar caminhos improváveis. Que o mundo aí fora vai olhar e vai falar: olha, você está doido, esse caminho aí é loucura. Mas em meio a esses caminhos, Ele nos dá a oportunidade de crescer, de amadurecer, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, de nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele, de experimentarmos na nossa vida quem Ele é. Nós podemos agir como o povo de Israel, que se deixou levar pelas circunstâncias, que ficou murmurando com saudade dos deuses do Egito, da idolatria do Egito, da prosperidade do Egito. Eles não amadureceram na fé, ficaram 40 anos murmurando no deserto, patinando, não progrediram. Ficaram esse tempo todo no leitinho, enquanto eles realmente poderiam ter experimentado de um alimento mais sólido. Deus nos chama para sermos cristãos maduros, a encarar as situações olhando para Ele, não olhando para as circunstâncias, e confiando em quem Ele é. Que Deus te abençoe, irmãos. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos conduz. É o Deus que nos resgatou da escravidão do pecado. E que nos conduz na peregrinação dessa vida. Senhor, eu oro que o Senhor nos dê um coração ensinável, um coração humilde, Senhor, como o de Moisés, como o de Paulo, Senhor, que não olhava para as circunstâncias e questionava a sua soberania, não questionava se o Senhor tinha perdido o controle, mas confiava na tua palavra, confiava no teu caráter, sabiam quem o Senhor era. Senhor, que no meio dessas circunstâncias difíceis, que a gente possa nos aprofundar na maturidade espiritual, em conhecermos mais de quem o Senhor é, Deus. Senhor, não permita que o medo nos paralise, Deus, que nós possamos confiar em Ti mesmo, Deus, e que esse medo vá embora, porque nós confiamos no Deus vivo, no Deus soberano, no Deus que nos resgatou da morte e que conduz a nossa vida.
Trabalhe em nós, Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Queridos, como parte do culto ao Senhor, nós compreendemos que ofertar e trazer os nossos dízimos também é parte da nossa adoração. Por isso, nestes dias que estamos impossibilitados de vir ao templo, não temos conseguido trazer os nossos dízimos à casa do Senhor. Mas você pode fazer a sua oferta, trazer o seu dízimo e fazer a sua contribuição por meio de uma transferência online na conta da nossa igreja, ou você pode solicitar que o diácono Douglas ou o tesoureiro Jimmy retirarão a sua oferta aí na sua residência. Entendemos que Cristo é Senhor sobre todas as coisas e todas as áreas da nossa vida, e que é um privilégio a nós e um princípio de fé e de gratidão participarmos da obra do Senhor, entendendo que é Ele quem cuida de nós, que Ele é o nosso sustento. Por isso, participe deste momento, prestando culto ao Senhor também com as nossas finanças. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que Deus muito abençoe a sua vida, a sua família, e que você tenha uma excelente semana na presença dEle. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura